Um oficial e cordial boa noite a todos. Estamos aí nessa caminhada meio estranha nesse ano, mas também abençoada por Deus por podermos estar nos reunindo presencialmente no nosso momento de culto. Ao mesmo tempo saudamos também os irmãos que estão em casa por as questões de precaução necessárias. Pedimos que Deus esteja acompanhando, abençoando vocês. Estamos no terceiro final de semana no Advento. Semana que vem já é o nosso momento de Natal, de preparo ao Natal, que acontece na outra semana, e a gente fica feliz com a sua participação junto de nós. Assim, em conjunto, presencialmente, você aí na sua casa, caro irmão, caro amigo, queremos celebrar com alegria. Nós estamos observando que nós estamos num novo ano eclesiástico, onde a igreja, dentro do firmados em Cristo, com base em Atos 2:42, aquilo que nós fizemos, todo aquele planejamento que a gente não conseguiu revisitar e tal, nós estamos agora quase no último ano, e agora recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Esse é o tema desse período de novo ano eclesiástico, o advento de 2020 até o ano de 2021, próximo advento, e por isso nós então estamos com esse novo desenho significativo para nós. Nos mostra Cristo dando a sua vida por nós e ressuscitando num alvorecer de domingo. E por isso nós estamos aqui, porque somos cristãos e cremos naquele que venceu a morte em nosso lugar, trazendo-nos esperança. Terceiro domingo de Advento, listamos ali as velas, na terceira vela acesa, temos o desenho aqui, 3 pequenas também acesas, simbolizando a proximidade do tempo de Natal, e a branca ao centro acendemos no Natal como Cristo presente. E assim nós queremos celebrar com alegria, exultando a nosso Deus e adorando a Ele. Queremos então cantar exultantes, te adoramos. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor, com os anjos entoamos gratos hinos de louvor. Eis na manjedoura Cristo, Rei dos reis, Emanuel, doador das alegrias, Redentor de Israel. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor, céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilante celebramos neste tempo de Natal. Vinde alegres, exaltemos tua glória divinal. Invoquemos a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus nos enviou o seu Filho naquele primeiro Natal para que o mundo fosse salvo por ele. O sangue de Jesus verdadeiramente nos purifica de todo o pecado. Quem nele crê, crê e não é julgado, mas recebe o perdão e a vida eterna. Por isso, quero convidar vocês a confessarmos os nossos pecados e, com confiança, pedirmos o perdão de Deus.
Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, anula os meus pecados. De fato, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Querido irmão, querida irmã, sendo esta então a tua confissão e fé, eu como ministro da palavra, chamado e ordenado, perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Palavras do Salmo 126 servem de introito para o nosso culto de hoje. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor restaurou-nos, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com os cantos de alegria, trazendo os seus. Senhor Jesus Cristo, pedimos que ouça as nossas orações pela tua graciosa visitação, pois tu vives e reinas contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podemos sentar, cantar Céu Azul, Noite de Esperança. Céu azul, noite de esperança, no horizonte uma estrela vem anunciar a divinal criança, é Jesus num sublime lugar. Anjos cantam em seu louvor, hinos santos de paz e amor, e na terra alegria geral, anunciando o primeiro Natal, Natal, Natal. Queridos irmãos, queridas irmãs, queremos acompanhar as leituras para o nosso culto de hoje. A primeira, nós encontramos no profeta Isaías, um dos profetas messiânicos, que de uma forma muito contundente aponta para o Salvador Jesus, e hoje temos capítulo 61, versículos 1 a 4, depois versículos 8 a 11. Se tivermos voluntários, por favor, fazer a leitura junto ao microfone. Marley, por favor. A salvação de Israel. O Senhor, Deus, me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a libertação para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrimas, e roupas de festa, em vez de luto. Eles farão o que é direito. Serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. O Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa e farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoarei. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor.
por causa daquilo que o Senhor nosso Deus fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvor a Ele. Obrigado, Marley. Temos agora a segunda leitura, a leitura da Epístola, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, os cristãos da cidade de Tessalônica, capítulo 5, versículos 16 a 24. Página 823 de nossas Bíblias. Se tivermos voluntário, voluntária, por favor, do contrário, farei a leitura. Por favor, André. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que o chama, é fiel e fará isso. Ok. Obrigado. Nós vamos agora, trazer uma música com um casal de amigos de vocês, nosso, na verdade, porque eu também conheci eles, o pastor Mateus e a sua esposa, e eles fazem uma live semanal, Abraão? E o Abraão conseguiu coletar uma série de canções que nós usamos no programa Louvor na Querência de quarta passada, e resolvi trazer aqui para nós também, porque ficaram bonitas e nos ajudam. Queremos acompanhar a leitura do Santo Evangelho,
Quem puder, coloque-se de pé. O evangelho do ano é Marcos, mas, como a gente sempre lembra, João, ele sempre dá uma furada na fila e entra um pouquinho nos demais evangelhos. E nós temos hoje João, capítulo 1, versículos 6 a 8, e depois 19 até o 28. Temos assim, na primeira parte, do começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. Depois, versículos 19. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem você é? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga, quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram? O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus, e eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Aqui as palavras do Santo Evangelho. Como nós vamos ouvir daqui a pouco, nós vamos acompanhar a mensagem que o pastor Edgar nos trará. Eu quero destacar desse momento do Evangelho algo muito importante, né? Nós muitas vezes gostamos de assumir posições que não é da gente, né? E João foi muito tentado nesse aspecto. Será que tu é o Messias? Né? Será que tu é o cara? Né? E João disse: não, eu não sou. Não sou os profetas lá do Antigo Testamento, não sou o Cristo, o Messias prometido. Sou aquele que prepara o caminho. E no dia seguinte, João vai dizer, apontando para Jesus: Ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a gente sempre possa ter essa lição de humildade de João e olharmos para a nossa vida como aqueles que precisam de Jesus e temos da parte dele o perdão gracioso. E façamos então como João, não assumindo o lugar que não nos pertence, mas testemunhamos daquele que veio para tirar o pecado do mundo, o nosso pecado, Jesus Cristo, nosso Salvador, para quem João preparou o caminho como profetizado lá no Antigo Testamento. Amém? Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos sentar, vamos contar algumas estrofes do hino Quero Ir com os Pastores. Pois aos homens
eu comentei com os irmãos, nós vamos acompanhar a mensagem do pastor Edgar Lemke. Dado umas circunstâncias das duas comunidades, né, eu teria que fazer 2 sermões essa semana, mais algumas outras atividades que nós tivemos o privilégio de realizar, mas que às vezes impede a gente de fazer maiores estudos. Então, o pastor Edgar fez essa mensagem para que eu fizesse uma e gravasse amanhã de manhã lá na Cruz, que vai ao ar no outro domingo. Então, temos uma dinâmica diferente, mas ele então nos traz uma reflexão e um pouco da história da comunidade da Cruz, que hoje é a nossa parceira, e de como ela surgiu, além de destacar os textos bíblicos que nós acompanhamos hoje. E de uma forma muito especial, ele também destaca que nós estamos no final de semana, do dia da Bíblia, e que Deus possa sempre nos colocar pela palavra pregada, pela palavra lida, cantada, diante da palavra de Deus, que nos leva diante de Cristo, e assim nós sairemos daqui consolados. Amigo e amiga, no dia 10 de dezembro de 1933, aconteceu o primeiro culto no bairro Petrópolis, lá numa casa na rua Caju, que deu origem à comunidade da Cruz. Esse culto aconteceu a pedido de uma senhora que tinha participado de um culto lá no cemitério luterano, oficiado pelo Dr. Kuntzmann, naquele mesmo ano. Apareceram 13 pessoas do bairro Petrópolis, 4 visitantes da congregação Cristo, e aquela senhora que fez o pedido não apareceu e nunca se ficou sabendo quem foi ela. Mas o seu pedido foi atendido e no dia 10, então, de dezembro, a comunidade celebrou 87 anos da proclamação da palavra. O que eu queria dizer é que quando a palavra de Deus é anunciada, as coisas acontecem. É possível imaginar quantas pessoas foram tocadas e alcançadas pelo Salvador Jesus através do trabalho dessa congregação nesses anos todos? Sua palavra, o perdão dos pecados em Cristo, os irmãos na fé, o conforto na hora da dor, a palavra esperança no momento de luto, tudo, enfim, que a congregação alcança as pessoas quando tem a palavra de Deus. Então, neste domingo dedicado à Bíblia, eu tomo uma palavra que pode colocar como tema do título o ungido do Senhor. Só que aí a gente tem que dar um pulo para o momento em que Jesus é adulto, já iniciou o seu ministério, está realizando muitos milagres e a fama dele, por causa desses milagres, se espalhando pela vizinhança. Aí ele retorna para a sua terra natal, Nazaré, e no sábado, como era o seu costume, foi até a sinagoga, que costumava ficar assim aberta 3 vezes ao dia para a oração e a leitura da palavra. Mas no sábado, que era o dia principal, aí era um momento assim bem próprio de culto, que as pessoas também participavam com mais intensidade. Aconteciam 2 leituras nessa celebração dos sábados. Uma era a lei e a outra os profetas. Os responsáveis pelo culto deram a Jesus o livro dos profetas para ele ler. E aí Jesus abriu o livro do profeta Isaías, escolheu um trecho e leu o seguinte: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a libertação aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. A versão na nova linguagem de hoje. Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e se sentou. Lucas, que registra esse fato, diz que os olhos de todos ficaram fixos em Jesus. Então ele disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vejam só, no culto, quando a palavra é anunciada, as coisas acontecem. É palavra de Deus, palavra viva, que não fica escondida num livro morto. Vê-se isto no acontecimento que Lucas registrou.
E ali, depois de, vamos dizer, anos, meses, semanas em que o pessoal se reunia e lia a palavra bíblica, agora, nesse momento, uma coisa se concretiza diante dos olhos de todos e se cumpre uma promessa que Isaías tinha registrado. Assim são as Escrituras, elas se cumprem inteiramente. A Bíblia, a própria Escritura, falando de si, garante: os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus permanece. Então agora a gente pode voltar de novo e retornar até esse ponto em que o evangelista João fala. Ele conta a história do Natal de um ângulo assim bem diferente dos outros evangelistas. Ele inicia o grande mistério da encarnação lá na eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Diz também que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí João conclui: e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. João fala de um outro João, o João Batista, e esse é colocado como precursor do Messias que veio dar testemunho da verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade, diz ele. Então Jesus Cristo é Deus que se encarna e vem morar entre nós. Assume a nossa humanidade e responde pelas nossas vidas, com todos os nossos erros e nossos limites diante da justiça divina. Assim, o Evangelho todo é o relacionamento com uma pessoa, Jesus Cristo, e não com um conjunto de crenças ou uma lista de normas. Então, numa época em que se precisa, quem sabe, selecionar e fracionar tudo ao nosso redor, é importante que se tenha essa noção mais ampla de um todo, tanto da ligação do Antigo Testamento com o Novo, do que do ser humano como um todo que precisa de um Salvador. E João clama essa voz no deserto, dizendo que a gente tem que estar preparado para esse Salvador. E aí ele aponta: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora também quero dizer que Jesus, e aí vamos na sequência, em sua caminhada para realizar a sua obra, ele costumava explicar: eu não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, ele veio para chamar você e a mim, cada um de nós. O nosso chamamento talvez tenha se dado no batismo, quando sequer tínhamos noção alguma do pecado. Mas somos pecadores, perdidos e condenados, diz a Bíblia, que precisam de arrependimento. Então, o chamado de Jesus Cristo é o convite a esse relacionamento com Ele, para andarmos com Ele. Alguém disse assim: não há como seguir Jesus se antes a gente não o conhece como Redentor. Então, depois de conhecê-lo como nosso Salvador, nós nos tornamos seus seguidores, sendo uma espécie de Cristo para os outros. João, lá na sua carta, registra assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Por isso eu quero dizer que a fé nos envolve inteiramente. E aí está a grande dádiva da comunidade da cruz. Eu lembro sempre uma palavra do nosso amigo, e que foi pastor e faz história da comunidade da cruz, o pastor Gerhard Grasel. No tempo em que as ONGs estavam em alta, ele costumava dizer assim: a melhor ONG que existe é uma congregação cristã, porque ela tem recado e envolve alguém antes de nascer e acompanha essa pessoa até o túmulo, quando então se despede dela. Então, esta é a importância da congregação. E ela, vamos dizer, tem que, na vida de discípulos que nós somos, fazer sempre duas coisas bem importantes. A primeira delas é fazer a gente permanecer na palavra e nos reciclar constantemente nela. Alguém também disse que sem a palavra as pessoas se transformam em massa de manobra, analfabetos religiosos, ignorantes, inaptos para o exercício de uma cidadania. Então, por isso é tão importante
aquilo que o luteranismo busca como modelo de comunidade adulta, que é o catecumenato permanente, ou a gente aprendendo e retomando sempre de novo a palavra, porque essa palavra nos ensina o bom senso, tanto em termos políticos quanto religiosos, quando observamos Jesus. O segundo desafio é que nós temos que mostrar esta palavra aos outros. Uma igreja que se esconde não faz sentido. Precisamos ser uma igreja que não se esconde. Então, isto implica em reconhecermos que em Cristo nós fomos escolhidos para ser a sua voz, como diz Isaías, para evangelizar os pobres, anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então, a vinda do Messias inaugurou esse tempo. E nós, comunidade cristã, somos esse agente que vive e programa a boa nova de Deus. Para concluir, amigo e minha amiga, vejam o que fez uma solicitação anônima no dia de finados. As pessoas se reuniam para lembrar os que já partiram. Deus usa uma pessoa anônima para trazer uma palavra aos que ainda estavam por nascer. Então, como disse no início, quem consegue fazer uma conta das pessoas que foram tocadas e continuam sendo tocadas pela palavra que a comunidade da cruz anuncia? É, portanto, um dia de gratidão, um dia de louvor a Deus, um dia de fato, nos colocarmos diante dele e rendermos. Se olharmos para o passado, a gente pode se juntar ao salmista do dia de hoje e dizer, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas também nós podemos olhar para o momento presente, assim tão complicado e tão difícil, e nos reportar assim para o futuro. E aí a gente verifica que temos a palavra do apóstolo Paulo que diz, estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. E olhando para mais longe, a gente caminha na esperança e ouve do apóstolo aquilo que ele disse, fiel é aquele que nos chama, o qual também o fará. Deus os abençoe. Amém. Chegamos ao nosso momento de oração. Vamos colocar de pé para orarmos e nos prepararmos já também para a Santa Ceia. Queremos lembrar os aniversariantes da semana. E aqui já pedindo desculpas, eu por um lapso esqueci de colocar a Isa e o seu André na nossa lista da semana passada. Então hoje está contemplada a Isadora, o seu André. Também os aniversariantes ali, o Ricardo Martins e também o André, que estavam de aniversário essa semana. Queremos incluir de uma forma bem especial os 17 anos dos nossos amigos, o Juliano e a Rosângela, Juliano Gatiato, que a gente conhece lá pelo Face. Pedimos que Deus os abençoe junto com as filhas. Também de uma forma muito especial todas as famílias, os casais, pais, filhos. Nesse final de pandemia nós estamos vendo como foi o estrago causado em muitas famílias e queremos agradecer a Deus pelas que prevaleceram e pedir que Deus conforte, acompanhe aquelas que enfrentam dificuldades que possam superar. Também queremos colocar Gisela Lempic, esposa do pastor Edgar, que está hospitalizado, pedindo que Deus a acompanhe na sua fragilidade, também fortaleça o pastor Edgar, os filhos, o Cristiano, a Lilian, o Rubem, o Michel, de modo que juntos com todos os demais familiares possam enfrentar este momento árduo. Assim, falamos com Deus em oração, mas antes, tem algum pedido, agradecimento a colocar? Pois não, Marley? Eu digo exatamente isso, pelas famílias, pelos casais, por filhos, irmãos, para se amarem, ter um coração mais suave, mais amenizado, por essa dor e tudo mais que acontece. Sim. Também pedi pelo aniversário da minha colega, que foi no dia 5, a Irene, colega muito querida, fez aniversário no dia 5. Tá certo, que Deus possa abençoar a ela, abençoar também as famílias, essas dificuldades todas. Também a tua recuperação, quer dizer, não a conclusão de o que deu negativo, naquele exame que tu fizeste, A gente fica muito... Também queremos agradecer a recuperação
da nossa equipe de funcionários, de 30, nós tivemos assim 11 com contaminados, né? E a nossa diretora era o caso mais difícil e está vencendo, está quase 100%, né? Então, agradecer a Deus pela proteção dispensada de que ninguém teve que ser hospitalizado. Era isso? Falamos com Deus em oração. Querido e gracioso Pai, nós chegamos na Tua presença, te louvando por sermos iluminados pelo Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Senhor, como João Batista, nós queremos dar testemunho do nosso Salvador e permita, Senhor, que quanto comunidade da cruz, comunidade da paz, ponto de missão Jesus e Aliança, Creche Aelco, nós juntos possamos anunciar que Tu vieste ao mundo desde a eternidade, entraste nas nossas dificuldades e problemas para nos salvar e nos dar perspectivas de vida aqui e na eternidade. Guarda-nos, Senhor, na Tua palavra, de modo que assim possamos continuar seguindo a Jesus, o nosso Salvador, e dar testemunho dele a um mundo que está em trevas, está em dificuldade, está em ansiedade e em falta de esperança e perspectiva. Que nós possamos dar testemunho da Tua palavra, anunciando que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso e de todos os demais. Senhor, te louvamos pelos aniversariantes que aqui foram mencionados, pedimos que Tu abençoes a cada um deles e possam seguir a sua vida certos de que Tu os estás abençoando. De uma forma muito especial, oramos pelos casais, particularmente lembrando aí o Juliano e a Rosângela, pedimos que Tu abençoes a eles, este casal e as suas filhas, e que na pessoa deles pedimos que Tu estendas a tua mão protetora sobre todos os casais, sobre todas as famílias. Ajuda que em diálogo possam sempre superar as adversidades, as dificuldades, com perdão e a certeza de que Tu és a aliança entre os casais cristãos, que eles possam superar as adversidades, trazendo para com o outro o perdão necessário para o convívio diário. Acima de tudo, Senhor, não permita que nós deixemos que nossa vida de família, vida de casal, seja minada por conceitos que não são de acordo com a Tua palavra. Especialmente, olha então para os casais das comunidades da paz, da comunidade da cruz, do ponto de missão Jesus e Aliança, da Creche Aelco, enfim, os casais cristãos que precisam muito da Tua presença, assim como todas as famílias que neste tempo pós-pandemia foram afetados nos seus relacionamentos. Abençoa todas as famílias que possam sair deste momento de adversidade fortalecidos nos seus relacionamentos, com perdão, graça e amor e a certeza de que Tu és a aliança entre todos eles. Senhor, de uma forma muito especial também queremos colocar Dona Gisla, Tua filha, Tua serva, que serve de exemplo de fé para muitas irmãs, para muitos irmãos também na vida da igreja. Também companheira do colega pastor Edgar, Teu servo, queremos pedir que Tu ampares a eles e a toda a família neste momento de fragilidade de saúde de Dona Gisla. Acompanha ela, seus médicos, fortalece e encoraja a família para enfrentar os desdobramentos deste momento. De uma forma muito especial, guarda-a na fé, para que seus dias que Tu lhes conceder sejam na presença do seu Salvador, Jesus Cristo. Que ela possa enfrentar esse momento, certos da Tua companhia. Por amor de Jesus, assim o pedimos, e o que mais nós não conseguimos fazer, o fazemos com as palavras que Teu Filho Jesus, nosso Salvador, nos ensinou e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o bebedes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre.
Amém. E os irmãos, podemos sentar enquanto recebemos a ceia. Vamos ser acompanhados por o coro da comunidade de São Paulo, que vai dirigir uma canção bastante bonita para nós, e de consolar meu povo, que tanto precisamos nesses momentos de adversidades, de consolo, que essas palavras nos animem para que assim tenhamos em Cristo o consolo para nosso viver. Irmãos e irmãs em Cristo, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Quem puder, coloque-se de pé. Vamos dar graças. Por Tão grande benefício, cumpre-nos de agradecer. Oh, recebe em sacrifício nossa vida e nosso ser. Nesta mesa prometemos sempre em tua lei viver, e fiéis a ti seremos, com Jesus até morrer. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Podemos sentar, ficar à vontade. Assim, os nossos amigos também que nos acompanham, desejamos que tenham uma abençoada semana. Nós agradecemos pela sua companhia no nosso culto, nesse tempo de advento. Pedimos que Deus esteja abençoando e acompanhando a todos aí nos seus lares. Aqui os irmãos que aqui estão, trago para vocês as nossas próximas atividades. Já estamos assim no fim do ano e destaco dia 18 agora, né, dadas as nossas alterações de datas, teremos o que a gente está colocando como programa de Natal. Na verdade vai ser um culto normal
Eu encaminhei hoje para a nossa equipe de escola dominical, se elas não conseguirem desenvolver, eu mesmo reparto alguns versinhos para serem gravados em casa, então nós colocamos aqui, e vamos botar músicas natalinas, e assim vamos ter o nosso momento de Natal. Não tivemos o nosso jantar de advento, que era muito bacana, muito legal de nos encontrarmos aqui. Paciência, são as circunstâncias, né? E temos que seguir em frente, apesar das adversidades. Aí também... os jovens, a gente está mais ou menos pré-marcado. Com as servas, eu mando um WhatsApp essa semana para ver se a gente consegue fazer um bate-papozinho para encerrar, senão, paciência, né? Janeiro, então, como nós comentamos, nós não teremos culto em janeiro, né? Como nos anos anteriores, e em fevereiro nós teremos, no mínimo, 2 cultos, dia 19 e 26. Caso a gente tenha alguma alteração, né? Então a gente pode conversar. Por favor... Então, na oração da semana, os enfermos, nossas próximas atividades, as famílias, coloquem-se enquanto famílias diante de Deus em oração, estamos bastante fragilizados. E, por fim, temos nosso momento de oferta, aquela pessoa que quiser trazer, nós não estamos fazendo dentro do culto, agora no final tem a oportunidade de fazerem ali a sua oferta. Mais uma vez, a todos, que Deus abençoe, feliz tempo de advento, e aos que nos acompanham, tenham uma boa noite, bom descanso, bênçãos de Deus.